Amados irmãos, amadas irmãs, nós estamos vendo agora sobre as partes do Espírito. É muito importante nós conhecermos as partes do Espírito, porque quando nós falamos sobre o exercício do Espírito, estamos falando sobre o exercício dessas partes do Espírito, como nós já falamos antes. Falamos já a respeito da consciência e hoje nós falaremos a respeito da comunhão, que faz parte do Espírito e é uma das funções do Espírito. A comunhão serve para nós entrarmos em contato com Deus, temos o nosso relacionamento com Ele. A palavra de Deus nos mostra no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24. Deus é Espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Esse versículo nos informa algo muito importante, que Deus é Espírito. Então, como Deus é Espírito, eu preciso usar o meu espírito para contatar Deus. Então, como o meu espírito tem contato com Deus? Pela comunhão. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Quando eu uso o meu espírito para contactar Deus, eu contacto Deus e isso é uma verdade, isso é uma realidade. Isso é muito importante. Comunhão com Deus é fundamental para a nossa vida. Romanos capítulo 1, versículo 9 nos diz: porque Deus a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Aqui diz: porque Deus a quem sirvo em meu espírito. Então, preste atenção. Nós adoramos a Deus em espírito, nós servimos a Deus em espírito. Então, tudo isso porque o espírito tem uma parte que se chama comunhão. Essa é uma das funções do espírito para termos comunhão com Deus. Nós vimos a parte da consciência, ela é uma parte passiva. Isso quer dizer, quando nós fazemos algo, quando nós passamos por situações e temos algo que não é adequado, a consciência, então, começa a nos alertar, começa a piscar. É como se fosse um alarme. Mas o alarme funciona quando algo não está bem. Se tudo está bem, o alarme está ali ligado. Está certo? Então, como nós podemos ver, é uma parte passiva. Ela funciona quando algo não está bem. A comunhão é uma parte ativa do nosso espírito. Nós podemos a todo momento buscar ao Senhor, a todo momento ganhar do Senhor, a todo momento adorar o Senhor, a todo momento servir ao Senhor em nosso espírito. Então nós podemos ver que a comunhão é uma parte ativa. Por isso que muitas vezes quando nós falamos com os irmãos, irmãos, vamos exercitar o nosso espírito, nós invocamos o Senhor, certo? Nós oramos. Por quê? Porque isso faz parte da comunhão. É uma parte ativa.
Eu não posso falar o seguinte, por exemplo, falar para você, exercitar o nosso espírito, exercita a consciência agora. Se você está bem, a consciência não vai acender a luz. Entende o que eu quero dizer? Por isso que eu digo a consciência é uma parte passiva, não é uma parte ativa. Mas se eu falo para você, exercita o espírito agora, você pode usar a comunhão e imediatamente exercitar o espírito, exercitando essa parte que é a comunhão. Agora, o que o inimigo faz? O inimigo procura cortar a nossa comunhão com Deus. E eu faço a seguinte pergunta: se você não tem comunhão com Deus, você consegue viver bem? Eu creio que ninguém consegue viver bem se não tem comunhão com Deus. Por isso, essa parte da comunhão é uma parte tão importante. Por isso, o inimigo quer que nós pequemos, façamos algo contra Deus. Quando nós fazemos algo contra Deus, a consciência começa a nos informar, e se nós não tratarmos, o que acontece? Esse problema que nós temos, que não foi tratado, impede a nossa comunhão com Deus. Em Isaías 59, versículo 2, nos é dito: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Por isso, nós podemos ver aqui, o inimigo não quer que nós tenhamos comunhão com Deus. Nós, em nossa vida da alma, não conseguimos ter comunhão com Deus. Só podemos ter comunhão com Deus usando o nosso espírito. E quando nós pecamos, surgem as iniquidades que nos separam de Deus, cortando a comunhão. Nesse momento, o que é importante? É importante nós restaurarmos a nossa comunhão. Porque se não tivermos comunhão com Deus, vamos viver uma vida miserável. Exercitar o espírito, exercitar a comunhão, exercitar a consciência, certo? E também exercitar a intuição. Mas, como nós vimos, a consciência é passiva, mas a comunhão é ativa. Vamos dar valor à comunhão com Deus.